Oi, tudo bem? Eu sou o Otário. E você sabia que a taxa de desemprego no Brasil é uma das menores da história? Pois é, estamos vivendo o pleno emprego, um verdadeiro milagre econômico. Oh, que legal! Será mesmo? De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego medida nas 6 maiores capitais brasileiras é inferior a 5%. E desde 2002, que foi a última vez que este instituto alterou essa metodologia de cálculo, a taxa nunca foi tão baixa. Para você ter uma ideia, esse valor é tão baixo, mas tão baixo, que deixa países de primeiro mundo como Estados Unidos, Alemanha e França morrendo de inveja. Chupa mundo! Quer mais? Calma, porque tem mais. Além da taxa de desemprego estar baixíssima, o rendimento médio do trabalhador brasileiro é um dos maiores da história. Vai Brasil, porra! Mas para entender melhor esse milagre econômico, precisamos saber como esses valores são calculados. Para isso, imagina a seguinte situação. Em um universo de 100 pessoas economicamente ativas, 90 estão trabalhando e 10 não estão trabalhando. Ou seja, uma conclusão óbvia que a gente pode tirar disso é que a taxa de desemprego é de 10%, correto? Bom, de acordo com o IBGE, as coisas não funcionam bem assim. Pois as pessoas que não estão trabalhando e não estão procurando emprego não são consideradas pessoas desempregadas. O quê? Não entendeu? Calma, pois eu vou te explicar como é que esse malabarismo metodológico funciona. Mas agora presta bastante atenção, porque em um passe de mágica, eu vou reduzir essa taxa de desemprego sem criar uma única nova vaga de trabalho. Não acredita? Então vamos lá. Continuando com o exemplo anterior, se dessas 10 pessoas que não estão trabalhando, apenas 5 estiverem procurando emprego, e as outras 5 simplesmente desistirem de trabalhar, o nosso número de desempregados passa a ser de apenas 5 ao invés de 10. E o universo pesquisado diminui para 95. Portanto, a nossa nova taxa de desemprego caiu de 10 para apenas 5,3%. E fez-se o milagre da redução do desemprego no país sem ter sido criado sequer uma única vaga de trabalho. Oh, que legal! Pois é, assim como os fast foods e revistas de moda abusam do Photoshop, o governo adora manipular números. No Brasil, mais de 55 milhões de pessoas, ou cerca de 28% da população, possuem uma renda per capita inferior a R$ 291 por mês. Como é que pode alguém receber tão pouco e mesmo assim não entrar na conta de desempregados? Simples. De acordo com a metodologia do IBGE, se uma pessoa não estiver procurando emprego ou por preguiça, doença ou simplesmente falta de oportunidade, elas não entram no cálculo do desemprego, mesmo que receba algum tipo de auxílio do governo. Por exemplo, se um indivíduo que recebe a Bolsa Família decidir viver apenas com esse dinheiro e parar de trabalhar, por mais precária que seja essa condição, ele não é considerado desempregado. E aqueles que recebem seguro-desemprego, portanto, teoricamente, uma pessoa oficialmente desempregada, mas que não estão procurando trabalho, entram como desalentados nessa conta. Ou seja, também não vão para o cálculo final do número de desempregados do país. Tá de sacanagem, né? A pessoa não trabalha, recebe auxílio do governo e mesmo assim não entra nesse cálculo só porque não está procurando trabalho? Não fode, porra! Agora dá pra entender por que esses números são tão fantásticos, né? Mas se colocarmos na conta toda essa gente, a taxa de desemprego real no Brasil seria quase 4 vezes maior. Não acredita? Então vamos dar uma olhada nesse gráfico que mostra a evolução do desemprego no país desde 2002. Esses são os valores oficiais da taxa de desemprego de acordo com o IBGE. Mas se adicionarmos as pessoas desocupadas, mais os trabalhadores não remunerados, mais aquelas pessoas que fazem vários bicos, mas cujo rendimento mensal é menor do que um salário mínimo, mais as pessoas que não estavam trabalhando na semana da pesquisa, mas que trabalharam em algum momento dos 358 dias anteriores à pesquisa e que estavam dispostas a trabalhar, além das pessoas desalentadas, aí sim teríamos uma ideia melhor da verdadeira taxa de desemprego no país. Parece que assim esses números ficam um pouco mais realistas, né? Ah, mas o que importa é que o desemprego vem caindo bastante nos últimos anos, não é mesmo? Bom, esse é outro milagre que acontece com esses números. Porque na prática, nesse mesmo período, o número de pessoas que solicitaram auxílio-desemprego foi recorde. Aliás, isso vem acontecendo ano após ano. Como é que pode a taxa de desemprego estar em queda se cada vez tem mais gente pedindo auxílio-desemprego?
Será que tudo isso é fraude? Assim não dá, né? Tá querendo me enganar, é? Só em São Paulo, a indústria encerrou o ano de 2014 com mais de 128 mil demissões. Em um cenário econômico com alta taxa básica de juros, além de uma inflação totalmente descontrolada, essa situação só tende a piorar. Pois é, o último a sair, por favor, feche a torneira e apague a luz, porque provavelmente isso também vai faltar. Bu!